Vamos ver, chegou aqui, chegou no YouTube, chegou no Face, chegou no Insta, chegou em todo lugar. Muito bom, muito bom. Estou fazendo aqui as transmissões, vou compartilhar as coisas por aqui, né, nas páginas que a gente vai chegando no Facebook. E aí, como é que vocês estão? Estou com saudades. Estou nessa cara de fim de gripe, então eu estou nessa cara meio disfarçada de óculos para vocês, para a gente poder trocar algumas ideias aqui, né? E faz parte dessas coisas. Estava com saudade de vir fazer as amas aqui dentro do nosso Face, que eu gosto tanto, que eu curto tanto. Deixei compartilhando aqui nas páginas. Quem tá por aí me fala, gente, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se vocês estão conseguindo entender legal, se a imagem tá boa, se não deu nenhuma ziquezira por aí. Muito bom, deixa eu só compartilhar aqui também na página do Edu para a gente poder fazer hoje ama, né? E as amas aqui no Bom Pra Cuca. A ideia é a gente poder trocar ideias, a ideia é a gente poder co-criar, eu adorei esse nome, desde que eu conheci. A ideia é a gente poder construir juntos aqui respostas, criar perguntas e tudo mais, é mais ou menos por aí. E eu sempre tenho algumas coisas em mente, né? Porque até vocês chegarem, até aí, ó, já chegou a Val, já chegou a Cissa, o Rafa, né? O que vocês tiverem de questão para a gente poder chegar, trocar aqui, partilhar. E compartilhem, gente, olha, deem like nas nossas lives, compartilhem essas informações, passem para frente para a gente poder chegar a cada vez mais longe, né? Cada vez mais distante para a gente chegar com essas informações. E aqui o pessoal do Insta também entrando, me dê um toque, tá legal? Se tá bacana. Então vamos lá, né? Vamos falar para a gente poder trocar ideias aqui, porque a ideia da AMA é Ask Me Anything, né? Pergunte o que você quiser. Dentro do Bom Pra Cuca Paz e do Bom Pra Cuca Educadores, a nossa proposta é a gente poder construir e trocar informações sobre a ideia da primeira infância, que vai principalmente... Olá, boa noite, André. Que bom que você chegou. É tão bom, André. Chega, ela tem umas falas carinhosas, muito bom. A ideia é a gente poder criar aqui e construir quais são ações, quais são ideias que promovem um desenvolvimento emocional, cognitivo, social, saudável, né, das crianças. Sejamos nós, enquanto pais, né, que temos aí um olhar altamente envolvido, altamente mobilizado, com os nossos conteúdos pessoais muito forte nesse processo, sejamos nós educadores ou profissionais, que teremos as nossas questões também, só que elas conseguem ficar numa outra esfera, então a gente consegue ter um olhar talvez mais dirigido, mais técnico mesmo sobre as questões. Esse é o nosso papel, a profissionalização consegue colocar a gente nesse papel. Então, quando a gente está pensando nisso, e dentro do Bom Pra Cuca, é claro que a minha formação, né, a minha ideia aqui, eu sou psicóloga de formação, sou neuropsicóloga, trabalho com a área de neurociências. A minha ideia aqui, é claro que eu atendo na prática clínica, é trocar com vocês algo que vai além das patologias da infância, daquilo que a gente pega clinicamente. A ideia é quais são as ações que a gente pode fazer, porque dúvidas a gente tem, né? Desconfortos a gente tem, são importantes. Então, quais são as ideias que a gente pode ter para poder promover os 80% da população que não tem algum transtorno, alguma patologia? Vamos juntos, vamos construindo essas ideias. A Andréia, querida, aqui colocando, que hoje ela não vai ficar com a gente o tempo todo, mas calma, depois você vê a gente, não tem problema. Divulga, Andréia, curte aí e passa para frente, que isso é ótimo. Daí depois o pessoal vai vendo e depois você vem me falar o que você achou, tá bom? Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, traz aqui para mim. Traz, porque eu adoro perguntas, porque eu adoro essas questões, para a gente poder trocar, para a gente poder pensar aqui em conjunto. Mas uma das coisas que eu queria trazer aqui, que eu tava pensando, semana passada eu estava conversando com uma amiga e a gente começou a falar de medo em criança, né? E acho que tem alguma questão... Ai, Jace, que bom que você está ouvindo, que está curtindo, muito obrigada. Eu acho que tem uma questão que a gente tem que falar um pouco da ideia do medo nos pequenos, porque eu acho que quando a gente vê uma criança com medo, isso traz sensações pra gente. E acho que às vezes traz duas posturas. Uma postura onde a gente não valoriza o medo que as crianças estão apresentando, né? Uma postura que deixa a gente desconfortável com o medo que as crianças estão apresentando, porque medo representa insegurança e eu, que sou adulto, tenho a sensação de que eu não estou dando conta ali de alguma coisa.
Era mais ou menos nessa toada que eu estava num papo com uma amiga de trabalho que tem uma pequena, que agora está com 4 ou 5 anos. 4 anos. 4 anos, a pequena dela. E daí a gente estava conversando um pouco sobre isso, né, sobre atitudes. E daí ela estava falando que a pequena dela, de 4 anos de idade, não tem esse comportamento habitual, mas ela está acordando em alguns momentos durante a noite, como se ela estivesse tendo crises, e são as ideias do que a gente pensa de terror noturno e tudo mais. E nessas crises que a pequena está apresentando, né, poxa vida, o que a gente faz? Ela acorda com muito medo, com gritos estrondosos, nesse sentido. E daí os pais vão lá ver o que está acontecendo, né, para a gente poder entender o que se passa. A Márcia chegou, querida, muito bom. E daí, qual que é a ideia? Né? Eu acho que a gente poder falar desse medo, então a ideia que eu estava conversando com ela ali, eram das diferentes fases do medo que as crianças apresentam. Boa noite, Marcinha, tudo bom? Tudo bem? Muito bom, muito bom. Marcinha, qualquer hora a gente tem que vir falar de dislexia aqui, hein? De comportamento de leitura e escrita, viu, gente? A Márcia, eu conheci ela atuando na ABD, na Associação Brasileira de Dislexia. Ó, Marcinha, fica o convite aí pra gente poder falar, top? Me fala aí que depois eu te chamo em off pra gente combinar as coisas. E daí, a ideia, eu acho que a gente poder entender. Acho que tem uma fase super importante para as crianças, que é a fase de mais ou menos em que elas estão começando a entrar num pensamento mais simbólico e imaginativo. Se a gente for pegar as crianças nessa fase, as crianças mais ou menos aos 2 anos de idade, elas começam a trazer para a gente relatos, às vezes, de algumas sensações e percepções também de medo. Esses medos, percepções, aos 2 anos de idade, são medos que as crianças começam a ter porque elas estão começando a entender que existe um imaginário, e não começando, né? Elas têm a clareza cada vez maior de que existe um imaginário, de que essas questões, de que esse imaginário existem para além daquilo que elas estão vendo, para além daquilo que elas estão sabendo. Então pode existir algo que não necessariamente faz parte daquilo que elas estão vivenciando. Atenção, elas ainda não têm a clareza de que outras pessoas podem pensar diferente dela, mas ela tem a clareza de que existe um mundo fantasioso e imaginário. Sabe aquela história das fadas? Sabe aquela história desse mundo mais imaginário das crianças? Vai passar mais ou menos por aí, nessa fase simbólica. Também, Marcinha, então vou te chamar em off. A gente vai falar aqui de comportamento, linguagem, ajudar os pais a entenderem um pouco mais de algumas distinções que eu acho que a ABD faz muito bem. Pra gente não colocar essa tal de dislexia num balaio, que às vezes dá uma mistureba, menina, não é verdade? Então a gente fala disso. Mas voltando então para a questão do medo, nesses 2 anos de idade, então nessa fase imaginária existe esse medo, mas é um medo que ele ainda, de novo, né? Então ele é muito mágico nesse sentido. É um medo onde elementos desse medo ainda não estão sendo passíveis de serem realizados. Nessa fase dos 2 anos de idade, geralmente as nossas estratégias de acolhimento para as crianças são mais pontuais, são mais simples e dão conta. Então, nessas fases, algumas crianças também vão apresentar um pouco dessas sensações de podem ter algumas crises, podem acordar durante a noite. E o que a gente faz, né? Vamos pensar aqui na nossa ação sobre o medo. Estou pensando aqui na fase do desenvolvimento cognitivo das crianças, mas sobre a resposta de medo. O medo é aquela coisa que vem, toma conta de mim, me domina, né? Só que uma coisa essencial é a gente lidar com o que é fato e o que é a nossa imaginação quando a gente está falando de medo, né? Quando eu estou falando de medo, quando eu estou falando de ansiedade, quando a gente é adulto, vamos considerar então que eu tenho que ajudar as crianças a falarem, não, mas espera, olha, eu estou aqui, eu vim te dar um beijo, a hora que você precisar eu tô no quarto do lado, você pode me chamar, você pode ir lá que a gente volta aqui. Se então, por exemplo, vocês não dormem no mesmo quarto, a gente volta aqui, eu te coloco para dormir. Olha, você já viu que tem esse bichinho? Ele pode dormir com você, se você tiver com medo, você pode dar um abraço bem forte nele, você começa a dar elementos que trazem segurança. Então a criança ela pode ter um elemento de segurança concreto, por exemplo, como colocar um bichinho, alguma coisa junto para dormir com ela na cama, e ela precisa ter a segurança de poder contar com uma pessoa de referência para poder ajudá-la a administrar aquela situação, porque ainda é muito fantasiosa. Aquilo inunda, ela não sabe o que fazer, ela não tem vivência ainda o suficiente para entender que aquelas coisas todas imaginárias não fazem parte ali da realidade. Então ela não consegue separar muito bem o que é fato e o que é imaginação. A gente que vai fazer isso sem destituir, e daí depende dos conceitos pessoais de cada um, mas não necessariamente, a gente não precisa destituir
a ideia desse imaginário das crianças, falar, imagina, fada não existe, sei lá o que não, vê o que vocês concedem aí nesse sentido, mas mais, acima de qualquer coisa, traz elementos de segurança, elementos que tragam a tranquilidade. Mas daí as crianças vão evoluindo, elas vão ficando cada vez mais robustas na sua forma de entender, na sua forma de se relacionar com as situações, de se relacionar com os ambientes, né? E chega uma outra fase, que é uma fase que a criança ela começa, tem então uma noção de que existe um estado mental das pessoas que pode ser diferente do estado mental dela. Então ela começa perto dos 4, 5 anos de idade. Se aos 2 anos de idade a criança começou a ter um comportamento que colocava ela em contato com um mundo mais imaginário, aos 4 anos de idade a criança começa a entender que talvez existam coisas que estão acontecendo e ela não necessariamente está vendo, está sabendo, seja isso na cabeça de outras pessoas que podem estar pensando diferente dela, né? Então, nossa, se eu não contar para minha mãe, ela não vai saber que eu derrubei o vaso aqui, por exemplo, né? E daí ela começa a ter essa consciência, essa clareza, e esse é um ponto que vai ajudar ela a entender, então, que existem estados mentais diferentes nas pessoas diferentes. Então, poxa vida, se aquela pessoa, poxa, sei lá, eu falei alguma coisa e depois eu fiquei preocupado de ter deixado o outro chateado, né? Essa é a minha preocupação, isso não significa que a preocupação é do outro. Vamos usar aqui uma referência, acho que mais adulta, só para a gente poder entender como isso acontece. Então, se eu falei alguma coisa para alguém, né, e falei assim, poxa vida, será que o outro ficou chateado? E eu começo a modular toda a minha reação com isso, tudo que eu interpreto do outro, eu acho que o outro está chateado, acho que o outro está magoado, acho que aconteceu alguma coisa, né? Na verdade, assim, eu não tenho como garantir, porque eu não estou na cabeça do outro, mas eu entendo que o outro pode ter um outro estado mental. Então, às vezes eu falei sem querer e ele se magoou e não era a minha intenção, e aí aquela mágoa pode ficar lá dentro. Ou o contrário, eu tô aqui preocupada e o outro nem achou que era isso. Nossa, imagina, não tinha nada a ver, não tem nada a ver no que está acontecendo. Um paralelo para o comportamento e para a cognição infantil é que as crianças começam a perceber que se elas não relatam as coisas, os outros não necessariamente sabem as coisas. E se existem coisas dessa forma, às vezes estão existindo coisas no ambiente, monstros, né? Situações de perigo, alguma coisa pode estar acontecendo que não necessariamente elas estão sabendo. Na vigência desse desconhecido, na vigência dessa falta de explicação, de visualização, começa a surgir o medo, começa a surgir a insegurança, começam a surgir essas ansiedades, que nessas fases, inclusive porque são esses momentos desses saltos, né, do pensamento das crianças, das formas das crianças entenderem o mundo, esses saltos podem acontecer, e isso acontecendo pode levar a esse comportamento de medo. Quando a criança está ali perto dos 4 anos de idade, ela vai precisar, talvez, eu já posso usar parâmetros talvez um pouco mais claros com ela. Então vamos lá, vamos acender a luz. Olha, se a gente acender a luz, não está aparecendo nada aqui. Poxa, será que a coisa vai aparecer então quando não tiver a luz? Mas olha, se precisar, você pode ter uma luz aqui com você, porque você mesmo pode olhar, pode ver se está alguma coisa acontecendo. Se precisar, você pode me chamar no quarto do lado, porque eu venho aqui com você, eu vou te ajudar, a gente vai se acalmar. De novo, se vocês dormirem em quartos separados, se vocês estão em cama compartilhada, vocês vão ter uma outra vivência, uma outra resposta. Mas a ideia é sempre essa. Se a criança apresentou uma situação intensa, importante, onde ela deflagra uma sensação de medo, estou colocando aqui as fases do desenvolvimento, mas trazendo para a situação doméstica aqui em casa, por exemplo, eu tenho a sensação, não pontuei, e isso não vazou para um comportamento intenso, mas eu tenho a sensação que com a chegada do Theo, que é o bebê que está com 6 meses e meio, com 7 meses e meio, a Ana deu uma desorganizada nessa questão, acordou em alguns momentos um pouco mais frequente, pouco, tá legal? Porque ela tem um sono super pesado, por uma série de questões dela e de rotina de sono que a gente fez. Mas esse acordar, esse despertar dela mais intenso, eu acho que passava por alguma coisa relacionada a um fundinho mais emocional, de uma insegurança, que estava chegando alguém que estava ali destituindo ela do posto de filha única
de alguma forma, né? E até ela digerir aquela experiência como uma experiência possível, uma experiência que pode ter sua coisa bacana nessa história, claro que ela precisou do tempo dela. Então, acho que algumas inseguranças, alguns medos apareceram nessa história. E por que não esses medos aparecerem nesse momento que é sensível a esse surgimento, que é no escuro, no meio da noite, quando estou sozinho, não é verdade? Então, na hora que aparecia, ela deflagrava, e daí a gente tinha que ir lá acolher e tudo mais. E por aí vai passando. Então, acho que uma questão importante para o medo, né, das crianças e os nossos, é a gente poder dar o tamanho real desse medo. E com o tamanho exato desse medo, a gente começar a lidar com fatos e não ficar nas nossas imaginações, nas nossas ansiedades, porque se a gente começa e se, já era. A gente já dispara, a gente já começa a pensar um monte de coisa. Então, segura a onda, seja nossa, seja das crianças, com as crianças muito mais tutoriada, apoiada, a gente está junto com elas para elas segurarem a onda, com a gente vai meio que trabalhando a cabeça com a gente mesmo, nesse sentido, né? Mas daí, a ideia é a gente poder dar o tamanho real desse medo, a ideia é a gente poder lidar mais com fatos do que com essas coisas da imaginação, da nossa interpretação, né? E a gente não deixar esse medo ir alastrando, a gente ir cuidando, dimensionando ele, dando conta nesse sentido. Então essa é uma das coisas que eu achei que valia a pena a gente trazer por aqui, a gente comentar um pouco por aqui. E além disso, eu fiquei pensando também, hoje eu vi um post, que é um post muito legal, que eu vi um post que ele foi compartilhado pela Casa Moara, que é um espaço aqui em São Paulo que trabalha com gestantes, com mães, muito bacana, um espaço muito bacana, uma proposta muito bacana aqui na Casa Moara, em São Paulo, que fica na região do Brooklyn. Para quem não conhece, depois qualquer coisa é só me pedir que eu também passo. Eles trabalham muito com a proposta do trabalho do parto humanizado, fortemente ligados a isso. E daí eu vi um post deles que eu achei muito interessante. É um post que falava do comportamento alimentar de crianças. De que maneira, né? Um fotógrafo americano, ele resolveu fazer uma proposta em que ele passava para as crianças, ele solicitava às crianças que elas fizessem um diário alimentar de uma semana, ou seja, elas reportavam tudo que elas comiam durante uma semana, né? E depois ele fazia fotos, que ele fazia uma montagem com as crianças. Então as crianças no meio, quem não viu esse post, está lá no Bom Pra Cuca Paz. Então as crianças no meio e tudo aquilo que elas comem no entorno. E ele começa a fazer, então, considerações a partir disso, né? Eu acho que uma coisa ali interessante é que ele mostra que um comportamento alimentar onde as crianças estão mais associadas ao consumo de comidas ultraprocessadas, de junk food, de comidas industrializadas de uma forma geral, comidas com maior carga de gordura, com maior carga de carboidrato, são crianças que geralmente estão em países, daí ele remete ao comportamento alimentar americano e à obesidade americana, por exemplo, que estão em países desenvolvidos, como ali as características americanas de uma forma geral. E daí ele tem foto ali de uma índia do Alto Xingu, de uma menina índia do Alto Xingu, e ele tem uma foto de um menino de uma favela de Goiás, se eu não me engano. Essas duas crianças apresentavam ali um comportamento... Boa noite, tudo bom? Fátima entrou aqui dando boa noite, tudo bom? Essas duas crianças dessas áreas mais pobres, né, digamos assim, socialmente, né, financeiramente, acho que financeiramente, nem sei socialmente, mas financeiramente sim, mas essas duas crianças apresentaram um comportamento ali, uma representação do consumo de alimentos delas, que parecia ser muito mais funcional, né? A minha área não é nutrição, mas eu me meto a falar um pouco sobre comportamento alimentar quando eu estou falando em sensorialidade, na oficina sensorial, sobre desenvolvimento gustativo e tudo mais, né? E é uma área que eu gosto bastante, tal, tudo, e assim segue. E daí, quando ele estava trazendo a ideia de representar isso, né, me chamou a atenção e me fez remeter a uma ideia que a gente trouxe aqui no Bom Pra Cuca, sobre qual é a nossa relação, que a gente tem a relação do adulto e como nós, enquanto adulto, modulamos e mediamos a relação das crianças com o comportamento alimentar. E sim, acho que tem uma coisa clara, né, que eu não acho que é óbvia, mas eu acho que é clara, de que o nosso bom modelo alimentar é um modelo alimentar que eu acho que vai mediar
com qualidade o comportamento alimentar das crianças, né? Então, quando a gente quer que uma criança coma bem, a gente tem que partir da ideia de que nós também comemos bem nesse sentido. Mas existe uma outra questão também relacionada ao comportamento alimentar, que é uma questão que eu vivi muito na primeira, na primeira filha, nesse sentido, e estou vivendo de forma diferente agora na introdução alimentar do segundo filho. Na primeira filha, eu fiz um terrorismo nutricional. É essa denominação que a Sophie Derham, que é uma nutricionista com especialização, acho que em nutrigenômica, que trabalha lá no Ambulim, que é um ambulatório de transtornos alimentares do IPQ, mas vocês conseguem achar muito material riquíssimo, ela tem blog no UOL, e vocês acham material riquíssimo no site dela, que eu acho que é Sophie Derham mesmo, nesse sentido. Depois qualquer coisa vocês me pedem, eu também passo. E ela fala dessa questão, então, do terrorismo nutricional. Ela fala que é importante, tão importante quanto... Eu vou fazer, então, aqui a minha interpretação, tá legal? Das considerações da Sophie Derham. Ela fala que tão importante quanto a gente se preocupar com a questão da qualidade funcional, nutricional, que a gente coloca para as crianças, é importante a gente se preocupar com a questão, inclusive, associada à qualidade afetiva em relação ao comportamento alimentar. Quando a Ana nasceu, eu tinha uma neurose muito, muito forte com a questão da comida, né? E fiz um terrorismo significativo, assim. Então, a Ana, ela não comia comidas industrializadas de forma alguma, e eu me dei conta que eu estava apresentando algum problema com isso quando uma das pessoas da família veio de maneira muito inocente e ia dar uma bolacha tipo recheada, era uma coisa tipo uma bolacha recheada, era uma bolacha com recheio de chocolate lá no meio para ela, e ela tinha ali quase 2 anos de idade, a Ana nunca tinha comido açúcar na vida dela, né? Nesse sentido, por todos esses mecanismos de controle que eu tinha. Se escapou em algum momento, não tinha a menor consciência disso acontecendo. Quando essa pessoa veio trazer essa bolacha, eu dei um piti que eu perdi a mão, eu tive um overreaction, né? Daí, e a pessoa ficou extremamente chateada, ficou extremamente magoada. Eu fui lá pedir desculpas do que eu tinha falado, assim, mesmo desculpa, achando que eu estava muito certa. E eu percebi que aquilo deflagrou naquela situação uma mágoa muito grande na pessoa, que não conseguia entender o que estava acontecendo, um desconforto muito grande no meu ambiente privado, que trouxe uma rebarba nesse sentido, e eu achei que era hora de eu buscar ajuda para poder lidar com os controles, limites e a forma que a Ana ia ter que transpor os meus limites ali, as coisas que eu estava colocando para ela. Ali eu voltei para a terapia. Então a Ana tinha quase 2 anos de idade, eu tinha tido alta da terapia. Eu voltei para a terapia ali porque o bicho estava pegando nesse sentido. Quando eu voltei para a terapia, eu comecei a me dar conta que tinham muitas coisas minhas que estavam sendo projetadas nessa questão afetiva e que passava muito pela questão do comportamento alimentar. Eu achava que, por N questões, ali era um comportamento que eu podia controlar, onde eu podia controlar saúde, qualquer coisa que eu não quisesse expor a minha filha pequena a alguma questão que ela pudesse fazer mal para ela de alguma forma, né? Ela estava assim entrando nessa exacerbação toda. E daí ali eu acho que não só eu estava querendo tomar cuidado com o que eu dava para Ana, né? Quanto eu estava criando meio que uma piração do comportamento alimentar. Não teve maiores consequências, né? Até mesmo porque eu acho que a gente foi lidando de algumas maneiras mais producentes com aquilo. Eu acho que eu fui aprendendo, fui mergulhando ali um pouco numa revisão de valores e de conceitos, mas passou por ali. Quando chegou agora a hora do Theo, de entrar na questão da introdução alimentar, eu falei, nossa, eu não posso escorregar na mesma questão, né? E acho que eu já tinha trabalhado um pouco mais a questão do comportamento alimentar, e deu para fazer exatamente o que eu fiz com a Ana, nesse sentido. Então, o Theo hoje ele come todas as minhas gororobas nesse sentido. Então ele é um bebê que come cará, ele é um bebê que come inhame, batata doce, essas coisas todas fofinhas, e eu gosto dessas coisas assim, né? Então eu fico dando essas gororobas para ele, berinjela, jiló, maxixe. Olha, um bebê de 7 meses fica comendo essas coisas, orientado pela pediatra, de acordo com o que ela coloca nesse sentido. Então não é só o que eu acho, tem ali alguma orientação para isso.
Mas eu percebo que eu tenho um comportamento muito menos tenso em relação à questão do comportamento. De novo, ele não come sal, ele não come açúcar, eu acho que ele só vai lá para frente com essas coisas todas. Mas hoje eu estou muito mais tranquila, com os mesmos preceitos, com as mesmas questões. Então eu acho que essa noção da Sophie Derran sobre terrorismo nutricional é interessante a gente pensar. E ela vai trazer um pouco que parte do comportamento alimentar de abuso, mesmo em pessoas que tenham hábitos nutricionais saudáveis, pode passar por essa questão muito mais afetiva do que qualquer outra coisa do comportamento alimentar. E daí ela traz um exemplo de adultos, não de crianças, mas que eu acho que é um exemplo que foi modulado desde a infância. Ela pega ali um grupo de... Ela não traz, desculpa, não sei se é ela que traz esse exemplo, mas fica como um exemplo para essa questão. Dois grupos diferentes de mulheres. Um grupo de mulheres americanas, um grupo de mulheres francesas, se eu não me engano. Ambas veem cenas que envolvem comida, inclusive cena de um lindo bolo bem grossão, uma fatia bem grossona, bem coloridona, assim, cheia de gororoba, acho que de chocolate, né, que remete a um bolo de aniversário, é nesse sentido. Quando as mulheres americanas veem essa fatia, a primeira coisa que elas associam a isso é falar, nossa senhora, a fatia tá cheia de caloria, que bomba calórica, que sei lá o que sei lá o que lá. Que eu acho que ainda é um ponto importante nesta minha, digamos, concepção afetiva sobre o comportamento alimentar. Se eu vejo um bolão de chocolate, eu falo, ai meu Deus do céu, olha, lá vou eu, né? A culpa a gente lida depois, né? Nesse sentido. Mas o interessante, por exemplo, é que quando as mulheres francesas, que são bem mais magras, têm menos comportamento, têm menos quadros associados à obesidade, têm sabidamente um comportamento alimentar muito mais fluido e bacana, mesmo tomando seus vinhos, comendo seus queijos amarelos, né, e cremes de leites e tudo mais, nesse sentido que é tão típico da culinária francesa, né? Elas olham para essa fatiazona de bolo e elas falam, nossa, que delícia, festa de aniversário, né? Então a ideia é que elas têm muito menos culpa associada ao comportamento, né? E que elas localizam que aquilo é permitido, que aquilo é prazeroso, aquilo não é rotineiro, mas aquilo é permitido, aquilo é prazeroso, tem uma outra relação afetiva com aquela questão. Então, a questão aqui, eu acho que é muito mais uma ideia da gente refletir do que eu ter uma resposta, né, do que eu passar aqui, é a gente poder refletir o que a gente faz quando a gente está com as crianças nesse sentido, né? E como é que a gente pode melhorar. Eu ainda escorrego, acho que na questão do comportamento alimentar. A Ana, ela tem, é interessante isso, a Ana é uma criança que come super bem, come todas as gororobas que vocês possam imaginar, ela adora jiló, adora abobrinha. Jiló não, desculpa, berinjela, abobrinha, jiló, ela ainda torce o nariz, essas coisas todas. Come uma saladinha de tomate, vai uns alfaces, umas rúculas, assim, não é muito frequente. Brócolis ela adora, couve florida, essas coisas. Então tem umas coisas legais que eu acho que ela come. Mas ela tem uma coisa que às vezes quando ela vê um doce, ela precisa comer esse doce. Então, assim, ela tem uma área dela de doces que ela tem acesso, que ela tem um livre acesso. A gente só combina da gente parar para pensar para não comer aqueles doces toda hora, porque esse doce tem lugar e tudo mais pra gente comer, né? Mas os doces dela vencem, a gente tem que jogar fora. Então, ela tem esse livre acesso, mas ela tem uma pegada que tipo, nossa, eu quero ter, quero ter, quero ter. Então, ela quer colocar doce ali a todo custo. Então, alguma coisa da minha neurose do comportamento alimentar nesse sentido, do meu terrorismo nutricional, eu fico aqui fazendo minha meia-culpa, talvez tenha vazado por aí. Vou ter que fazer poupança terapia para essa menina, né, resolver essas questões, mas depois a gente vê. Acho que isso não vaza tanto para um comportamento mais sério. Vamos ver como é que fica aí, com menos terrorismo nutricional para o Theo. Tenho tentado melhorar, mas acho que às vezes alguma coisa ainda escapa nesse sentido para ela, para a gente poder ver o que faz, né? Só para a gente poder ir pensando nesse sentido, né? E eu acho que eu já falei, ó. Vocês não trouxeram questões claras para mim aqui, mas eu falei um bocado, né? Nesse sentido. E vou combinar então com a Márcia Lazarotto, da gente pegar e fazer alguma coisa que envolva o comportamento da linguagem da criança. A gente podia falar da linguagem para essa questão que vai além
acho que da disfunção da linguagem, né? A gente poderia falar, talvez, e eu acho que isso é muito interessante, que eu sempre admirei muito no trabalho das Márcias, que trabalham ali, que é a Márcia Lazzaruto e a outra Márcia que trabalham ali na BD. Acho que a ideia da gente poder fazer sempre uma questão muito clara de um diferencial, porque a linguagem é uma habilidade cognitiva muito ampla e muito complexa, que passa por vias muito afetivas, que passa por vias muito sensoriais, que passam por vários elementos que a gente tem que entender antes de falar de um distúrbio de leitura escrita ou alguma coisa do gênero. Então vamos pensando, né? Vamos ver mais ou menos o que tem por aqui. Ai, meu Deus do céu, ó, veio aqui as perguntas que eu não tinha vindo e tudo mais. Aqui, ó, acho que a Márcia trouxe pra gente aqui que o medo, sem essa forma definida, eu acho que aumenta o medo. Eu sempre falo que na falta de explicação vem a especulação, né? E daí, nessa falta de explicação com a especulação, só vai aumentando o medo. E a Márcia está colocando aqui a ideia de que nós precisamos nomear os sentimentos. Mas o pessoal que trabalha com estratégia de regulação emocional, eles falam em 3 pontos que são meio que denominadores comuns a qualquer estratégia de regulação emocional. Existem várias e eu acho que várias são bacanas e eficientes, né? A ideia de que a primeira coisa é a gente perceber que tem algum sentimento, porque a gente tende a cobrir demais o sentimento. Dentro das psicoterapias cognitivas construtivistas, a gente traz muita ideia de que existiriam emoções primárias que ficam encobertas por emoções secundárias, porque a gente disfarça muito os nossos sentimentos originais, nesse sentido. Aquela coisa que viraram pra gente em vários momentos, tipo, engole o choro, o que é isso? Você não pode falar isso daquela pessoa, quando você tá tendo uma expressão de raiva. Falando que você odeia tal coisa, odeia tal pessoa. Claro que eu tenho que ensinar a mediar, né? Eu tenho que ensinar a discriminar o que é ódio, o que é não gostar nesse sentido, para a coisa não ficar tão desvirtuada, né? Mas a gente pode, sim, expressar os nossos sentimentos, as nossas questões, de uma forma geral, né? Mas então a primeira coisa é perceber. A segunda coisa seria nomear. E a terceira coisa seriam formas de regular essas emoções, né? Tanto interna quanto externamente. Tanto eu regular, ter os meus esquemas de esfriamento. O Walter Mitchell fala no Teste do Marshmallow, que é um livro incrível que ele tem retratando o próprio teste do marshmallow. A gente pode qualquer dia falar um pouco aqui sobre tomada de decisão também, acho que é uma coisa bem legal, como é que a gente esfria os nossos mecanismos, né? De que talvez a gente tenha que pegar e esfriar do lado de dentro as coisas, então tem que esfriar fisicamente. Já ensinou uma criança a respirar? Respira. Fica calmo. Agora você calmou? Então agora vamos conversar. O que está acontecendo? Né? O que você está sentindo? O que está passando? E daí essa criança que regulou internamente tem mais condições de expressar de forma mais regulada externamente aquilo que ela está sentindo, né? Então ela se porta de uma maneira mais organizada ali pelo que ela está sentindo. Acho que esses 3 pontos: perceber, né, nomear, identificar nesse sentido, e então regular, eu acho que são algumas questões importantes. Na palestra da semana que vem, que a gente vai fazer ali, junto com o pessoal da Fundação Empestalosa, em Campinas, a gente vai falar um pouco disso, ó, viu? Quem estiver por aí, pode ir com a gente. E que bom, Márcia, que eu não sou a única neurótica com o comportamento alimentar das crianças. Eu sinto que eu não sou uma mãe neurótica, solitária neste mundo materno, assim. Eu tenho várias neuras maternas, né? E acho que não vou deixar de ter. Eu sempre falo que todo mundo tem direito a piti, mãe tem bônus extra, assim, mãe tem vida extra para essas coisas, né? Assim, então a gente tem direito a piti, a gente tem direito ainda a vida extra, pode dar 10 pitis a mais do que os outros, que a gente ainda está no jogo. E ainda vai mudar de fase, né? Não tem o que fazer. Mas a questão é que a mãe com os seus pitis, né? Ela vai ali gastando umas vidas, vai recuperando outras. A gente vai... eu acho que a gente tem que aprender. Para a gente poder mudar de fase, não adianta a gente ficar sempre pisando na mesma questão, né? Sempre afundando no mesmo buraco. Então eu falo, putz, fiz aí uma burrada, entre aspas, com a primeira, o que eu posso ajustar, né, nesse comportamento no segundo? Fala, putz, isso aqui foi muito legal com a primeira. Eu tenho que tomar cuidado para não amolecer aqui no segundo nesse sentido, né? Então, eu acho que a gente tem que usar essas experiências da nossa própria vivência materna para poder fazer a gente avançar no jogo,
dessa vida materna, para a gente poder passar de fase. E acho que a gente tem que entender que esse game da vida materna, ele é um game colaborativo, né? A gente não está sozinho. Para isso existe um para Cuca Paz, né? Para a gente poder trocar, mas existe toda uma rede de apoio, seja a sua rede própria, dos seus amigos, das suas amigas que estão aí vivendo as mesmas questões que você, seja a questão da gente poder ter essas redes hoje virtuais, que são tão expandidas. Quantos grupos hoje a gente não encontra que a gente pode trocar? E eu concordo com você, mas colocar aqui que mãe é ter culpa. Olha, eu acho que falo quando a gente é mãe, a primeira coisa assim, meu nome é mãe, meu sobrenome é culpa, né? Assim, porque é isso. Então, nasceu uma mãe, nasceu a culpa junto, né? E como a gente vai lidar com essas questões é que eu acho que vai fazer diferença, né? E acho que tem horas que a gente dá umas truncadas, assim. Eu não sei qual é a vivência de vocês, mas eu tenho, às vezes, momentos, pontos críticos, sejam por fases em que a Ana está passando, que é a mais velha, né? O pequeno ainda está muito inocente, coitado, assim, nessa história, né? De ser filho que custa um pouco mais. É muito mais tranquilo, é muito mais, naturalmente, mais empático o nosso contato com um bebê, né? Eu falo assim, ai, vamos lá, tadinho, ai, a gente acolhe. E é naturalmente mais crítico o nosso contato conforme as crianças vão crescendo. Ainda mais agora uma criança que tem mais ou menos 5 anos de idade tem uma capacidade de argumentação, uma capacidade de contestação que me exige muito mais e que me tira muito mais do prumo, me tira muito mais do lugar, né? Então, fazer um exercício de uma mãe que tenta atuar por uma comunicação não violenta, né, que tenta atuar de maneira empática com as crianças, vai ficando, acho que, cada vez mais difícil, quanto mais eles vão avançando no desenvolvimento. Mas eu acho que é esse exercício diário que vai fazendo a gente melhorar. E tem várias coisas que eu acho que a gente poder se apoiar, a gente poder trocar, a gente poder tentar entender. Eu sempre trago a ideia de que a consciência, ela é uma amiga da paciência, né? Então, quanto mais a gente sabe que as crianças estão numa determinada fase, que elas estão vivendo ali um determinado período, quanto mais a gente entende, mais munição empática a gente tem para poder articular com as crianças, né? Então a gente vai ficando mais paciente. Isso não significa que a gente é conivente com aquilo que não é legal, não, né? Porque ninguém quer ser desrespeitado, ninguém quer ser maltratado. Eu, como mãe, não quero nem um pouco isso. Então eu preciso lidar ali com as coisas, mas não significa que eu tenho que perder a mão, agredir, né? Essas coisas todas. Mas esse é um exercício. E acho que é um exercício diário. Porque para a gente poder, às vezes, perder a paciência, assim, basta estar uma noite mal dormida, amamentando de madrugada, né? Essas coisas todas. Mas é isso. Certo, gente, obrigado, ó, viu? Fui super acolhida aqui na live hoje pela Márcia. Márcia, adorei, viu? Vou cobrar a sessão, pode me cobrar a sessão depois, viu, Marcinha? Desse apoio em rede materno aqui nesse sentido. E vamos trocando. Vou te chamar, Marcinha, para a gente poder bater papo e considerar aí alguma coisa mais para frente. Tá legal? Obrigada mais uma vez pelos ois, pelos hellos. Troquem, compartilhem, passem para frente as lives, curtam. Pra gente é ótimo. Quando vocês curtem o Facebook, ajuda a gente a levar mais para frente essas coisas todas, viu? Então, a hora que vocês quiserem aqui, também perguntem, viu? As perguntas que vocês fazem agora ou ao longo do mês, porque a gente faz aqui uma ama por mês, um bom para Cuca Paz e um bom para Cuca Edu. O que vocês perguntam ao longo do mês serve de munição aí para a gente poder fazer lives, amas e tudo mais. As ideias a gente agradece, né? Porque elas são sempre ótimas. Então é isso, viu? Um beijo grande, mais uma vez. Obrigada pelo carinho e até as muitas e muitas próximas. Até. Um beijo para Kate, que eu vi aqui também. Beijo, Marcinha. Beijo grande para vocês, viu? Até. Deixa eu terminar aqui no Insta, gente. Beijo pra vocês.